Olá, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, meu nome é Bárbara, eu sou nutricionista especializada em intolerância à lactose e modulação intestinal. Sou intolerante à lactose e vou contar para você como que eu me preparo para uma viagem. E essa viagem é especial, porque por si só ela já é um perrenguezinho. Eu fui para o Paraguai, de Florianópolis até Foz do Iguaçu, que é ali na divisa. Então, por si só essa viagem já é um perrengue para quem não tem intolerância à lactose, mais ainda para quem tem, mas com algumas estratégias eu consegui não passar mal, lembrando que o meu intestino é bem estabilizado, porque eu sigo todas as minhas próprias dicas, mas sim, eu tenho intolerância à lactose, preciso conviver com isso, então eu tenho algumas estratégias e vou dividir com vocês. Primeira coisa super importante de saber sobre essa viagem. Primeiro que eu fui de carro, num carro de 7 lugares, que na verdade acomoda 6 pessoas. Nós fomos em 6, eu, Júnior, meu marido e mais 2 casais, minhas primas e os maridos. Num carro, que é de 7 lugares, era antigo, a gente alugou um carro. Então a gente ficou sem bagageiro. Então não podia levar muita coisa. Então foi meio um mochilão. A gente foi de Florianópolis até Foz do Iguaçu, a gente fez uma parada em Curitiba na ida e na volta a gente veio direto. Para vocês terem uma noção, quem não é daqui, dá mais ou menos, se for direto, umas 13 horas de viagem. E eu vou contar para vocês que foi mais que isso na volta, mas deu tudo certo. Primeiro que eu não podia passar mal, Se eu passasse mal, ia incomodar, era um grupo grande, ia encher o saco de todo mundo, eu não queria isso. Então, eu fiz de tudo para não passar mal. No carro, o que eu levei? Fui no supermercado, comprei todas as bolachinhas, coisinhas que eu sabia que eu podia comer, levei para todo mundo, para dividir com o pessoal, então levei paçoquinha, Viagem, a gente foi se divertindo também, bolachinhas e água, sucos, as coisas que eu podia comer. Então, nessa viagem ali no carro foi super tranquilo, me alimentei da maneira que eu sempre me alimento. Então, a primeira dica é essa, é você ter na bolsa ali algo de emergência para você não passar fome, algo que você já tenha comido antes, tá? Algo que você já tenha experimentado, viu que deu tudo certo, porque às vezes, dependendo da marca, mesmo se for algo sem leite ou sem lactose, a gente passa mal. Então, é melhor ser algo que você já comeu antes, que você se sente seguro, até porque o psicológico também influencia. Então, se você estiver se sentindo seguro, melhor ainda. Na primeira noite, a gente saiu daqui de Florianópolis no final da tarde e nós chegamos em Curitiba à noite. Estava tudo fechado. A única coisa que tinha para comer realmente era um McDonald's. E aí, a Nutri foi no McDonald's. Ali não tem muitas opções para quem tem intolerância à lactose. Até a batatinha eu não acho que é muito segura. Então, esse rolê eu não recomendo para quem não está com o intestino estabilizado definitivamente. Ali seria melhor você ter levado um sanduíche, tá? Eu consigo tolerar pequenas quantidades de lactose. E aí já comecei, pensando que a partir dali eu não poderia mais errar, digamos assim. Porque se eu faço erros sequenciais, então o meu intestino começa a reclamar. E deu tudo certo. Comi, dormi, no outro dia acordei bem. No outro dia, teve o famigerado café da manhã de hotel. Café da manhã de hotel, para quem fica bastante em hotel ou já ficou, sabe que não tem muitas opções para quem tem intolerância à lactose, mas sempre vale, Quem tem boca vai a Roma. Conversar ali com uma pessoa que está servindo o café da manhã. Pergunta se os ovos, geralmente tem aqueles ovos mexidos, se foi colocado manteiga, geralmente foi colocado manteiga e leite. Às vezes, em alguns hotéis, eles se dispõem a fazer um ovo mexido só no azeite, mais adequado para quem tem intolerância à lactose. Geralmente, eles estão acostumados a receber pessoas com restrições. Bolos, às vezes, pode ser que tenha alguma opção para você, alguma opção sem lactose, Bolos de laranja, bolo de limão, às vezes são feitos com o suco da própria fruta, às vezes é interessante. E as frutas de forma geral, frutas, granola, aquilo que você já deveria ser acostumado a comer. Ali o presunto, frios, embutidos, queijo, algumas marcas tem na composição. Se você está com o intestino muito desestabilizado, você não vai poder consumir. Mas se você já está legal, tolera pequenas quantidades de lactose, ali os frios pode ser que você tolere. Se você se sentir mais seguro, pode tomar uma enzima também nesse momento, mas eu recomendo que aí logo no início do dia você
prefira as opções que não têm lactose. Nas bebidas, no café da manhã de hotel, tem suco, tem café preto, aí você dispensa o leite. Mesmo o leite zero lactose, eu acho que para quem está em viagem, às vezes ele não digere tão bem para todo mundo. Se você já é acostumado a consumir em casa, tudo bem, mas recomendo que você fique mais no suquinho mesmo, que foi o meu caso. Eu fiquei ali no suco, comi ali também frutas, granola, um pedacinho de pão, fiquei mais tranquila nessa refeição. Então, nós seguimos viagem. Em viagem, como eu falei para vocês, eu ia viajar o dia inteiro. A gente parou para almoçar. Como eu estava com a minha família, eles estão bem acostumados com a minha restrição também, então a gente acaba já procurando lugares onde tenham opções para mim. A gente parou numa espécie de uma churrascaria, uma parada dessas mesmo de beira de estrada, e aí tinha churrasco, tinha um buffet ali com as opções de almoço. Almoço geralmente é mais tranquilo. O que eu recomendo quando você vai comer fora? De forma geral, mesmo quem não tem intolerância à lactose, mas a pessoa que tem intolerância à lactose tende a ter um intestino mais sensível, precisa tomar mais cuidado ainda com isso. Quando é um lugar muito diferente, que você não tem a menor ideia, a gente não estava na nossa cidade, nem no nosso estado, a gente estava mais, então eu não tinha a menor ideia de se aquele lugar era confiável ou não. Então o que eu recomendo e o que eu fiz? Não comer nada cru. Microbiologicamente, se você consumir um alimento que está cru, a probabilidade de ter micro-organismos ali é maior. Por quê? Porque o aquecimento ele mata a maioria dos micro-organismos patológicos. O que isso significa? Aqueles micróbios, né, falando numa linguagem popular, que causam dor de barriga. Então, pode ser que você não tenha uma dor de barriga pela intolerância à lactose, mas é bom evitar não ter uma dor de barriga também por outros motivos. Então, eu prefiro consumir os alimentos que estão quentes, que estão cozidos, que foram assados, porque se tinha alguma contaminação ali, ela foi embora com o calor. E aí, ao contrário, né, das recomendações gerais, eu dispenso a salada por ser mais seguro comer os alimentos que estão cozidos. Depois desse almoço, já que eu estava no clima de férias, eu resolvi experimentar algo que vocês sempre me recomendam, sempre perguntam se eu já experimentei, eu nunca tinha experimentado e eu não encontro muito por aqui pela minha região e tinha lá nesse restaurante que era um Magnum vegano, um picolé, né, da Que Bom, normal, que ele é na versão vegana, então ele não tem leite, ele é adequado para quem tem intolerância à lactose. Eu achei bem gostoso, achei bem parecido com um picolé normal, né, pela lembrança que eu tenho. Então eu acho que vale também. Fica aí essa dica, mas, né, momentos de exceção, não é um alimento saudável. Chegando em Foz do Iguaçu, na cidade, o legal foi que a gente pegou um Airbnb, que é aquele aluguel de casas, onde você fica como se fosse uma casa mesmo, e aí você pode ter que comprar suas coisas, você se instala como se estivesse em casa, e o legal é que tinha um supermercado bem pertinho desse Airbnb. Eu até vou deixar o link aqui para vocês, para caso alguém queira ficar nesse local também. É bem legal porque tem um supermercado pertinho e tem o banco logo em frente, que vai ser importante para você tirar o dinheiro para você ir fazer compras no Paraguai. Então, a primeira coisa que a gente fez foi ir até o mercado e fazer compras para o nosso café da manhã, algumas coisas mais para lanches, mas principalmente para o café da manhã, comprar café, comprar água e a gente se instalar. Então, lá a gente conseguiu comprar coisas realmente que eram adequadas para a minha restrição. O supermercado, como era no Brasil, era bem parecido com o que eu sou acostumada, tinha as marcas que eu sou acostumada, tinha queijo zero lactose. Minhas primas, os maridos delas são bem tranquilos em relação a isso, a gente comprou só queijo zero lactose, a gente não comprou de outro. E a gente comprou ali frutinhas, café, fizemos um café da manhã básico para a gente passar esses dias que depois começou a ser perrengue. A primeira noite e primeiro jantar, então, nós fomos num restaurante que chama Fino Corte. É um restaurante, eu acho que bem conhecido lá em Foz do Iguaçu. É conhecido na internet, meu marido conhecia do Instagram. Ele faz uns reels, o dono, o Nabil, ele é árabe e ele faz uns vídeos mostrando as carnes, mostrando os pratos. Aqueles vídeos que a gente sempre vê na internet, ele faz, são muito legais. E o meu marido seguia ele, então ele queria muito ir lá conhecer. Diz ele que foi na viagem só para ir nesse restaurante. Então fomos lá, conhecemos. O Nabil foi muito legal com a gente. Ele fez até um vídeo no celular do Júnior, olha só. Casa de carnes é sempre bem mais tranquilo para quem tem intolerância à lactose, porque
Nos acompanhamentos, geralmente não tem leite e a carne em si só se foi muito passada na manteiga. Vale dar uma perguntadinha, tá? Mas eu acho que não era o caso, não me senti mal. Não bebi também nesse dia. Os meninos tomaram cerveja, minhas primas tomaram um drink, eu fiquei ali mais na água para começar mais de leve. Então foi bem tranquilo, gostei muito de ter ido visitar o restaurante e não me senti mal. Arrasou. Arrasou. E você acha que você vai brindar isso com quem? Você acha que o navio ia deixar sem? Obrigada. Então fica aí a dica, né? Uma casa de carne sempre é uma opção legal para quem tem intolerância à lactose, porque quase todas as opções vão estar liberadas. Primeiro dia, então, nós fomos para o Paraguai. Quem já foi para o Paraguai sabe que lá é uma loucura. E era feriado, então tava uma loucura maior ainda. Tava calor, tava um dia de sol assim, e eu observei, já tinham me falado, e eu sempre observo esse tipo de coisa, que a conservação de alimentos não era meio forte do pessoal que vendia comida lá, né? Disseram pra mim que era seguro comer no shopping. Geralmente, realmente a gente fez um lanche no shopping no outro dia, mas comer na rua, as coisas tinham até uma cor assim, não identificada. Tinha carrinhos de mão com costela, tinha pessoas vendendo peixe no chão, não ia rolar, né? Então, se tenham cuidado com a lactose, também tenham cuidado ali, que eu falei pra vocês até do restaurante, de não passar mal por outros motivos. Então, a gente acabou não almoçando. A gente foi nesse dia, que era na sexta-feira, e no sábado, no Paraguai, nós não almoçamos em nenhum desses 2 dias. A gente acabou fazendo lanchinhos. E o que eu fiz de estratégia? Porque a gente também não gosta de passar fome, né? E nutricionista tem sempre um lanchinho. Eu levei aquelas bananinhas, não sei se vocês já viram, já consumiram, é só banana mesmo, banana passa, e uns tabletinhos, assim, tem uns que são com açaí, e eles vêm envolto num plásticozinho. Coloquei na minha bolsa aqueles, e aí quando o pessoal tinha fome eu também distribuía. Eu comia e distribuía para o pessoal. À noite o pessoal queria muito ir num rodízio de massas. E aí rodízio de massas já é mais complicado para quem tem intolerância à lactose. Eu fiquei meio assim, mas achei melhor que a pizzaria, né? Rodízio de massas tem mais opções do que para quem vai numa pizzaria. Então, beleza, vamos no rodízio de massas então. Chegando lá, o lugar chama Vila Morelo, muito legal, tá? O lugar. Vou dar as dicas para vocês, também foi bem tranquilo. Eu driblei algumas barreiras, mas foi bem tranquilo. Chegando lá, tinha uma mesa grande de frios, muitos queijos, e aí tinha bebidas, e aí tinha sopinha de angoline. E aí comecei na sopinha, ali comia a sopa de angoline, e aí tinha uma entrada interessante, então tinha salada, aquela salada de radicchio com bacon, e aí tinha também polentinha, frango a passarinho, tinha fígado de frango. Então, se eu comesse só ali aquele buffet, aquela entrada que eles serviram, eu já estaria alimentada, né? Junto com a sopa, já estaria alimentada. Mas usei a tática, então, de conversar com o garçom. Conversei com ele, falei que eu tinha intolerância à lactose, que eu não poderia consumir nada com queijo, nem com molho branco. Então, eu comi macarrão à bolonhesa, comi algumas opções ali de macarrão com frango, algumas coisas desse tipo, tinha macarrão com pesto também. Então, algumas coisinhas eu consegui comer, sair de lá bem satisfeita, tomei meu vinho, conversei com as pessoas, que no fim é o que mais importa. Mas teve uma massinha que ela até tinha um molho à bolonhesa, mas ela tinha um recheio. A minha prima falou, Bárbara, isso aí é queijo. Essa agora eu já comi. Então, eu acho que o sintoma que eu tive no outro dia, que eu vou contar pra vocês, foi por causa disso. No Paraguai, o que a gente fez? A gente deixou o carro antes da fronteira, a gente deixou ali no estacionamento pago e a gente atravessou a pé. Quem já foi lá, quem não foi também, é assim, tem uma ponte, né, a ponte da amizade, você atravessa o rio e aí você chega no Paraguai. E a gente atravessou a pé, tem que ser meio rápido, porque tava cheio, e aí tem que ser num ritmo assim, o ritmo das outras pessoas, para não atrapalhar o fluxo também. E no meio da ponte, eu senti uma dor. Quem tem intolerância à lactose deve saber do que eu tô falando. É uma dor na barriga que é uma pontada, assim, parece que você levou uma facada. Se eu pudesse, eu deitava no chão ali naquele momento, eu só não deitei porque eu tava no meio da ponte da amizade. E aí o Júnior me segurou
e aí todo mundo ficou me olhando, né, as pessoas que estavam comigo, minhas primas, os maridos delas, e aí eu pensei, ferrou, meu dia acabou, eu vou ter que voltar e acabou. E aí eu rezei pra Nossa Senhora da Intolerância à Lactose, não existe essa Nossa Senhora, tá? Inventei agora. Mas, e não sei o que aconteceu, mas alguma coisa se organizou ali e eu consegui seguir em frente. E aí passei a manhã inteira lá no Paraguai, não senti mais dor nenhuma, dor na barriga, né? Porque dor nas pernas, meu Deus, a gente andou o Paraguai inteiro e eu fiquei com dor na lombada, nas pernas, mas daí já é da idade, né? Já não é da intolerância à lactose. E nesse dia eu precisava estar bem. Esse dia, pra vocês terem noção, a gente foi em 3 países. A gente foi no Paraguai, a gente voltou pro Brasil e a gente foi na Argentina. É tudo pertinho, né? Fronteira ali. Mas a gente tinha um roteiro grande pra fazer. E o meu principal passeio, onde eu mais queria ir, era nas cataratas. E a gente tinha que ir nas cataratas logo em seguida. Então voltamos, né? Fizemos o restante das compras e voltamos correndo pra ir nas cataratas, porque a gente tinha a hora marcada. Famintos, a gente não almoçou. Como eu falei pra vocês, a gente não almoçou os 2 dias que a gente foi no Paraguai. Então a gente chegou famintos lá nas cataratas. E aí tinha fila pra tudo quanto é lado. A gente marcou o horário, a gente tinha já o ingresso e a gente tinha que pegar a fila pra ir. Porque lá funciona assim. Você pega um ônibus para ir até as cataratas, você compra o ingresso, está incluso no ingresso, e aí você chega lá e aí você pega um ônibus para ir até as cataratas. É um ônibus aberto, a gente morreu de frio, tá? Aqui é inverno, né? E lá é o Paraná ainda, é sul, então é frio. Então a gente pegou o ônibus, a dica é levem um casaco. Além de levem um lanche, levem um casaco, porque lá a gente não conseguiu comer, pelo menos não nesse momento. Vou contar pra vocês depois o que a gente comeu. E aí a gente ficou nesse ônibus. A gente tava feliz, vou mostrar pra vocês. A gente tava feliz, é verdade, mas a gente tava com frio, porque tava bem frio. E aí chegamos nas cataratas. Era a minha grande expectativa, eu tinha uma grande expectativa em relação a esse passeio. Tava lá no meu checklist de lugares que eu queria conhecer na vida. Então, quando a minha prima convidou, vamos fazer o rolê Foz do Iguaçu, cataratas não, né? Ela queria ir pro Paraguai. Eu acabei comprando bastante lá no Paraguai, mas eu queria mesmo era ir nas cataratas. Então, quando eu cheguei lá, eu criei muita expectativa em relação a esse passeio, tá? Mas me surpreendeu, superou as minhas expectativas. É um lugar muito lindo, realmente é um dos lugares mais lindos do mundo. Não visitei muitos lugares no mundo, mas com certeza é. Então vale a pena conhecer, é muito legal lá e estava muito organizado, tinha muita gente, estava muito organizado. Meu Deus, é o lugar mais lindo que eu já fui na minha vida mesmo. Meu Deus, é surreal, sério. Como eu disse pra vocês, a gente visitou lá, se molhou, riu, deu risada, foi legal, mas já com muita fome. Na volta tinha uma fila enorme para pegar o ônibus de volta e tinha uma fila bem grande também para comer. Eu e as minhas primas, a gente ficou na fila da comida e os meninos ficaram na fila para pegar o ônibus. Só que a fila do ônibus estava andando muito rápido. Como eu falei para vocês, eles são bem organizados. E além dos ônibus do próprio parque, eu acho que eles tinham contratado mais algumas vans. Então aquilo estava andando muito rápido, o fluxo estava indo bem e a gente não conseguiu vencer a fila da comida ali. A gente teve que entrar de novo na fila para pegar o ônibus e aí continuamos com fome. Nessa hora a gente já tava com muita fome mesmo, ainda bem que a gente pegou um ônibus fechado dessa vez, porque daí a gente não passou frio. Quando a gente voltou lá pra parte do parque onde você pega os ônibus, tem uma outra lanchonete lá. E aí, as opções eram muito poucas, né? O que o Júnior comeu? O Júnior comeu um salgado, daqueles hamburguinhos, acho que tinha catupiry dentro, não me lembro. E eu pedi um sanduíche natural. O sanduíche natural tinha queijo. E aí eu fiz uma cena que eu acho que muitos intolerantes fazem. Eu peguei o sanduíche, eu tirei o queijo de dentro e dei pra alguém. O marido da minha prima, o Marcos, comeu. Então tá tudo certo, tirei aquele sanduíche. O problema maior desse lanche foi o preço. Nós pagamos R$37 nesses 2 lanches que eu falei pra vocês. Então, se vocês puderem, intolerantes à lactose ou não, levem lanche pra esse rolê aí das cataratas do Iguaçu, porque lá é tudo muito caro. À noite nós decidimos então, demos uma passadinha no Airbnb e decidimos ir para a Argentina. Pegamos uma fila
imensa para entrar na Argentina, porque o que eles fazem? Eles olham, conferem e fazem um cadastro de todos os RGs das pessoas que entram no país. Você consegue entrar com a CNH, tá? Antes não se conseguia, ficamos com medo de não conseguir entrar porque eu não tinha o RG, eu tinha só a CNH, mas a gente entra bem tranquilo, a gente entrou com esses documentos, mas eles olham o documento de pessoa por pessoa para entrar e para sair, tá? Demora bastante, tinha muita gente, tinha fila, mas a gente conseguiu chegar lá. A gente foi no free shop antes, deu um tempinho lá, comprou algumas coisas e a gente entrou na Argentina. Lá na Argentina é o paraíso das coisas com leite, doce de leite, alfajor recheado de leite, muitas coisas com leite são tradicionais lá do país. Eu comprei doce de leite, alfajor para trazer para as pessoas e aí comprei vinhos também. Vinhos são super baratos lá, nossa moeda está super valorizada em relação a deles, então a gente fica louco lá achando tudo barato. Fomos no mercadinho comprar esses vinhos, então eu trouxe também algumas coisas para mostrar para vocês, fiz algumas imagens de como estavam dispostos os produtos lá na prateleira, que eu sei que vocês têm curiosidade também, mas isso eu vou mostrar no próximo vídeo. Para jantar lá na Argentina, o que é bastante tradicional lá? Carnes, né? Casa de carnes. Então a gente foi no restaurante da Patagônia, que é uma cervejaria. Foi uma indicação, inclusive, vou colocar o arroba aqui para vocês, da Dicas Foz. A gente super se safou em várias coisas, porque a gente pegou dicas lá. Então, acho que se você está assistindo esse vídeo porque está pretendendo fazer esse passeio, aí você é intolerante à lactose, está querendo fazer esse passeio, vale seguir ela, porque ela tem várias dicas, ela também responde lá o pessoal, se você tiver alguma dica específica, então é bem legal. E aí fomos no restaurante da Patagônia. O que é importante você pensar se você for para outro país, apesar de ser um país muito próximo ali, muita gente fala português, né, na Argentina e no Paraguai também, mas aí você tem que entender que tem a barreira da língua. Já existe uma barreira em relação a ter uma restrição alimentar, mas com a barreira da língua isso fica ainda mais complicado, porque você tem que se comunicar, algo que talvez a pessoa já não entendesse se fosse na língua dela, em outra língua, né? Então, às vezes, ali a comunicação fica meio truncada, então é melhor você ir numa coisa que é mais segura. A gente foi nessa Patagônia e lá era carnes, assim como tinha sido no outro restaurante, então carnes com acompanhamentos, batatinha, e aí os meninos tomaram cerveja, eu tomei água nesse dia também, não tomei bebida alcoólica, mas a minha prima tomou um drink, foi mais tranquilo, né? São coisas que a gente já sabe que a gente pode comer, mas eu acho que se eu tivesse que dialogar, assim como eu fiz no restaurante de massas, seria um pouco mais complicado, porque nem tudo que a gente falava a garçonete entendia. Mas aí deu tudo certo, compramos nossos vinhos, voltamos para casa felizes e aí no outro dia tivemos que fazer a nossa viagem de volta e aí essa foi perrengue. Era um movimento de feriadão, né? Então a gente demorou um pouco mais ainda do que o planejado, a gente não parou para almoçar. E esse foi o problema, eu deveria ter feito um sanduíche de manhã para levar. Por quê? Porque a gente foi parando nos postos de gasolina para comer. E aí comer em posto de gasolina, quase todos os salgados têm recheio com catupiry. Então o mais seguro, às vezes, até... eu fiquei separando, alguns eu comi separando assim o queijo, mas não é o mais indicado, não fiquei muito legal depois dessa parte da viagem, mas é mais indicado, por incrível que pareça, às vezes é você comer um pão de queijo, porque vai ser polvilho, ali vai ser algo com menos ingredientes, então vai ter o queijo, mas é um queijo mais amarelo que naturalmente já tem menos lactose e em menor quantidade, às vezes é até uma opção melhor. Lógico, a opção melhor é você levar um lanche ou você comer alguma coisa que realmente não tenha lactose, mas ficar com fome eu acho que também não é uma boa opção. E aí comi essas coisas que não estavam muito legais, mas aí já estava voltando para casa também, foi bem tranquilo, voltei para casa. Normalmente em viagens assim de carro de muitas horas a gente já fica inchado, tem intolerância à lactose ou não, mas me recuperei rápido também, foi tranquilo para mim, o que importa foi ter me divertido, não ter incomodado, né, não ter precisado voltar naquele momento em que eu senti aquela dor, foi ótimo para mim, então a viagem, na minha opinião, foi 100%. Se você está se preparando para fazer uma viagem como essa, então as dicas gerais são: leve lanches, tenha emergências na sua bolsa, sempre converse com o garçom, né? Sempre se comunique com a pessoa assim que possível e sugira sempre lugares onde você sabe que vai ter coisas para você comer. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo e que volte no próximo, porque eu vou ficar te esperando. Ah, não esquece de deixar o seu comentário e o seu like, tá? Tchau!